Gênesis capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 7. Versículo 8 e o versículo 9. Gênesis 3, 7, 8 e 9. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém? Podeis assentar. Mantenha sua comunhão, sua concentração. Mantenha sua atenção redobrada. E vamos atentar para a palavra do Senhor. Este capítulo 3 de Gênesis é o capítulo mais triste da Bíblia, porque é o capítulo que narra o episódio, o dia e o momento da queda do homem. No capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus criando todas as coisas, e nos versículos 26, 27 e 28, Deus criando o homem de forma especial. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Atente para esses dois termos. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus, no ato da criação do homem, compartilhou os seus atributos. O homem não foi só criação de Deus. O homem se tornou, por criação, filho. Porque quando Deus criou os animais, não compartilhou com os animais os seus atributos pessoais, como a inteligência, como os sentimentos e a subjetiva vontade de cada um. E Deus é inteligente, Deus é sentimental e Deus é volitivo. Deus tem vontade própria e Ele compartilhou esses atributos com o homem. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Imagem é aquilo que representa, aquilo que se parece, aquilo que já identifica o padrão, o original. E ele disse que também o homem ia ser feito à sua semelhança. Semelhança significa dizer que Deus criou o homem com características inerentes a Deus. Deus compartilhou ainda com o homem os atributos da sua moral, do seu caráter, como por exemplo o amor, a ira, a alegria, a tristeza, a justiça, a verdade, o perdão. Todos esses atributos Deus compartilhou com o homem no ato da criação. Então, o homem já se tornou, por natureza e por criação, uma criatura melhorada entre todas as criaturas. Até diferente dos anjos, porque os anjos, ainda que tenham também esses atributos de Deus, mas eles não tinham corpos físicos. E Deus ainda disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai os peixes, dominai os répteis, dominai as aves. Então, Deus deu ao homem o direito de procriar. Os anjos, eles são assexuados, portanto, eles não procriam. Eles não tiveram o privilégio, não receberam a incumbência de gerar um outro anjo. Mas o ser humano que Deus criou, Deus deu a incumbência de gerar um outro ser humano. E Deus disse: frutificai.
multiplicai-vos, enchei a terra. E não é que a terra hoje está cheia mesmo? Os mais de 7 bilhões de habitantes da terra vieram todos de um casal, Adão e Eva. Eles geraram Caim, geraram Abel, Caim assassinou Abel, aí eles geraram Sete, e de Sete veio a linhagem piedosa, que daí saiu, dentro da sequência genealógica, o Cristo, nascido de mulher, o Deus encarnado, para executar o plano de restauração desta queda, da desobediência, da transgressão e do pecado que atingiu fatalmente o homem. Então, como eu disse, repito, esse capítulo 3 de Gênesis é uma tragédia. Porque Deus criou o homem glorioso, maravilhoso. Deus ainda tinha lá no jardim a árvore da vida, que era para manter o homem vivo eternamente. Esta árvore é um tipo de Cristo, que é o pão da vida, que é a água da vida, que é o rio da vida, que é a palavra da vida, que é a própria vida. Ele disse que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para dar vida, e vida abundante, e vida plena. Cristo é a vida. Ele mesmo arrogou com propriedade, com autoridade, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele ainda disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Tudo saiu dele. Paulo ensinou que tudo foi criado nele, por ele, para a glória dele. Nós só estamos aqui por causa dele. Cristo é a nossa razão do existir. Ele é a motivação da nossa existência. E ele deve ser o ideal supremo da nossa vida. Eu pensei que você ia dar pelo menos um glória a Deus. Eu entendo que você está concentrado, né? Mas todas as vezes que eu falar uma assertiva dessa, que falar o seu coração, manifeste a ele a gratidão, dizendo pelo menos um amém, interagindo com ele, dizendo: amém, Senhor, é verdade, eu venho de ti, sou mantido, sustentado, cuidado e protegido por ti, e o meu alvo e o meu ideal eterno é o Senhor. Estou te esperando voltar como tu prometeste, Senhor maravilhoso. Aí depois que Deus criou Adão e a Eva, Deus deixou eles lá nos seus afazeres, no seu dia a dia, e o Adão foi lá mergulhar no mar para dar nome aos peixes, e aí o Adão foi lá andar pelo campo para dar nome aos pássaros e aos bichos, e administrar o jardim que Deus lhe tinha dado, e incumbido da responsabilidade. Aí a Eva ficou só, e aí a Eva começou a olhar para a árvore da restrição, começou a tentar, e ficou curiosa, e desejou, e inquiriu, e questionou sobre a árvore do paradigma, da norma, da restrição, do limite. Porque Deus havia dado a ele todo o jardim, e toda a árvore comestível, e a árvore da vida que estava no meio do jardim. Mas o Senhor declarou, o Senhor determinou, o Senhor proibiu, e ele disse: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, mas se comeres, morrerás. E a Eva foi e comeu. Esta árvore foi participada também ao seu marido, e eles pecaram, e aí eles perceberam que estavam nus. Quando eu li aqui dizendo que eles perceberam que estavam nus, esse nu não significa dizer que eles perceberam que estavam agora moralmente despidos, e expondo as suas intimidades, e agora ficariam envergonhados. Este nu, num contexto bíblico, apresenta, ou vale dizer, que eles estavam nus da comunhão, nus da santidade, nus da pureza, nus da justiça, nus da glória, despido da aliança, despido da fidelidade, despido da obediência, despido da santidade, e eles se vestiram agora com as vestes de rebeldia, de transgressão, de desobediência e de pecado.
É por isso que a Bíblia, em todo o seu contexto, nos apresenta a exortação para mantermos as nossas vestes espirituais sempre alvas, puras e santificadas. E eles agora perceberam que eles não tinham mais a comunhão. E para a gente entender melhor, para jogar mais luz no seu raciocínio, era como ele dissesse para Eva, e Eva dissesse para ele: olha, o Senhor vai vir nos visitar, o Senhor vai estar conosco, e nas condições que estamos, não podemos nos apresentar diante dele. Não podemos estar diante do Senhor e na presença dele, porque ele é santo e agora nós estamos imundos. Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Ele é fiel, nós fomos infiéis. Ele nos colocou um limite e nós desobedecemos e transgredimos. Nós estamos na desobediência, estamos no pecado, estamos na iniquidade, nós caímos da graça e da comunhão dele, vamos ter que nos esconder. Aliás, este é um comportamento de todo ser humano. Quando erra, se esconde. Talvez não se esconda geograficamente ou fisicamente, mas se esconde na mentira. Se esconde numa desculpa, sem fundamento. Se esconde no jeitinho brasileiro. Se esconde tentando remediar a situação. Foi o que eles fizeram. Quando eles perceberam que estavam despidos da glória de Deus, despidos da comunhão, despidos da santidade, despidos da pureza, da fidelidade, da lealdade e de todos os valores que eram inerentes à aliança de filhos e de pai, de criatura e de criador, eles foram se esconder entre as árvores do jardim. E eles prepararam aventais de folhas de figueira. Vale dizer aqui que isto é o paliativo. Por que não comparar isso com a nossa religiosidade, com o nosso senso de justiça? Que às vezes tentamos nos justificar, queremos ser mais santo do que o outro, queremos nos esconder através da nossa roupa, do estilo do cabelo, dos nossos compromissos nos padrões morais e sociais. Tudo isso é uma obrigação e um dever, mas nós não nos justificamos por esta coisa, por estas coisas. A Bíblia diz que a justiça do homem é comparada a trapo de imundícia. Mas Paulo diz, sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, temos comunhão com Ele. Só Ele nos justifica. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele diz que o Senhor nos justifica de todo pecado. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e que não anda mais segundo a carne pecaminosa, mas segundo o Espírito, justificado pela sua graça, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E no versículo 33 do capítulo 8, ele ainda diz: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Todas as pessoas durante o período do ministério terreno de Cristo que foram a Ele em condições de pecado voltaram justificados. Lembra daquela mulher que foi apanhada em ato de adultério? E aquelas pessoas tentando colocar Jesus numa saia justa e levando aquela mulher de forma capciosa para ver se Jesus ficava numa enrascada. Jesus começa a escrever na areia e ela ali, cabisbaixa, entendendo que seria o seu dia final, ia morrer, ia ser apedrejada. E eles colocaram a questão: Senhor, a lei de Moisés, que é do Pai, que é de Deus, que é do Eterno, diz que essa mulher deve ser apedrejada porque ela foi apanhada em pleno ato, no flagrante de adultério. E o Senhor diz o quê? Se Jesus dissesse apedreja, aí eles poderiam questionar: mas o Senhor não veio para salvar, para justificar, para perdoar? Se Jesus dissesse perdoa, mas o Senhor não veio para cumprir a lei, e a lei não diz para apedrejar? Mas Jesus não se enrosca com nada. Jesus não fica em saia justa nenhuma. Jesus não se embaraça com nada, porque Ele é o sábio conselheiro. Ele é o Salvador eficaz, único e capaz de justificar o homem no seu mais miserável pecado. E Ele é capaz até de entender o intento daqueles que maquinam o mal contra o outro para tentar condená-lo, porque Ele é justo e Ele justifica. Ele é perfeito, Ele aperfeiçoa. Ele é santo, Ele santifica. Ele é Salvador eficaz e perfeito, Ele salva. Aleluia, bendito seja o eterno nome do Senhor.
E Jesus apela para o tribunal mais justo do ser humano, que é a consciência. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Às vezes você deixa de adorar, de louvar, de sentir a comunhão do Senhor, porque você fica olhando o comportamento do outro irmão no culto. Deixa o irmão, talvez ele seja novinho convertido. Ele está aprendendo agora, você já tem aí uns 30 anos de crente. Ele ainda está tomando leite, você já está comendo feijoada. Você não veio aqui para julgar ninguém, nem para olhar para os aventais ou para as folhas de figueira de igreja. Você veio para adorar, porque você está na mesma condição que eles. Paulo em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no versículo 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça por Jesus Cristo. Agora vamos lá. Aí o Adão, quando viu que estava nessa condição de pecado, foi para trás das folhagens lá do jardim, preparou umas folhas assim de figueira, que são grandes, né? Aí preparou aventais ali, se vestiu. Aquilo ali não ia resolver, porque a folha ia murchar, secar, ia cair. Então no outro dia ele tinha que pegar mais folha. É o retrato da nossa justiça. A gente se justifica hoje, por exemplo, viemos desse culto, aí ouvimos os louvores, adoramos, louvamos também, aplaudimos. Podemos ver aí pessoas chorando, emocionadas, adorando na presença do Senhor. Amanhã já está irado com alguém, tentando resolver um problema, aí peca, fala o que não devia, aí se ira, aí precisa de um culto de novo. Precisa pedir a graça do Senhor de novo. Então o nosso paliativo, a nossa religiosidade, a nossa autojustiça não resolve. Que vai resolver é o Senhor. Aí o Senhor vem na viração do dia e olha, o Adão, ele não está no mesmo lugar. Aí o Senhor começa a chamar: Adão! E o Adão em silêncio. Eu imagino ele dizer: pronto, Eva, Jesus chegou. O Senhor está aí. Nós não estamos no mesmo lugar. Não estamos nas mesmas condições. Desobedecemos. Fizemos o que era errado. Não cumprimos a vontade dele. Olha a condição que estamos. E a Eva queria sair, disse: foi eu a culpada. Disse: não, não sai não, ele vai nos matar. Não é assim quando a gente peca? Quando a gente erra? Não é não? A criancinha erra, já vai para trás da porta e fica escondido da mamãe, não é não? O bandido, o criminoso, quando ele comete o crime, o que é que ele faz? Sai correndo, se esconde. É o retrato do nosso pecado. Mas o Senhor vê onde nós estamos. Ele sabe tudo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Significa dizer que quando se clareia o fogo, tudo vem à tona. Não tem nada que fique escondido quando se acende o fogo. Talvez se fosse hoje a Bíblia escrita, a revelação do Apocalipse diria que o Senhor tem os olhos como luz de LED, de neon. Mas naquela época não tinha essa estrutura, essa tecnologia. Então era o fogo aceso nas tochas para clarear. Então os olhos do Senhor são duas tochas acesas que sabe aonde estamos, como estamos. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e até o nosso futuro já está patente diante dos seus olhos. Ninguém se esconde do Senhor. O salmista disse que se procurasse a mais profunda, os lugares mais profundos, o Senhor estaria lá. Se fizesse o leito dele nas alturas, o Senhor estaria lá. Se descesse ao Senhor, o Senhor estaria lá. Então não adianta se esconder. E o Senhor chamou o Adão. Chamou não para matar, nem para castigar. Chamou para justificar. Quando o Adão veio, aí o Senhor já disse: ó, já sei, você comeu do fruto que eu proibi. Foi. Mas vem aí a síndrome da autopiedade, da autojustiça, de se eximir da culpa, que isso também é um desvio de caráter por consequência da queda. Quando o Senhor tratou com Adão, que ele era o responsável por manter a santidade dele, da sua família, da sua esposa. Aí quando o Senhor procura ele: Adão, ele disse: Senhor, eu estou aqui. Aí o Senhor disse: comeste do fruto que eu proibi. Foi. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu, me induziu e eu comi também. Não é assim não que a gente age até hoje? Nós pecamos e sempre procuramos um álibi. Não é não? Erramos e colocamos a culpa na esposa. O filho erra, se rebela, é influenciado para o mal, vai para a via errada da vida
e aí culpa os pais. Aí os pais falham, não educam bem os filhos, aí culpa os filhos que não foram obedientes. Aí o irmão está na igreja, firme, servindo ao Senhor, vem uma tempestade, um vendaval, uma tentação, o diabo arma uma enrascada, a culpa é do pastor. Aí o pastor não cumpre o seu ministério piamente, a culpa é da igreja que não ajuda o pastor. E a Bíblia diz: de que se queixará o homem a não ser dos seus próprios pecados? Todos são culpados. Todos! Aí o Senhor disse: você vai ser expulso do jardim, vai ter que ralar bastante, vai ter que comer do suor do teu rosto, vai ter que viver exaustivamente, trabalho competitivo e exaustivo e cansativo. A Eva, eu vou acrescentar a ela a dor de parto. A serpente, que foi o instrumento que derrubou vocês, vai comer pó da terra e vai rastejar pelo chão. Está todo mundo condenado. Mas o Senhor foi lá e manifestou um ato de graça. Pegou um cordeiro, sacrificou, e com a pele, no versículo 21 do capítulo 3, diz que o Senhor fez túnicas e os vestiu. Sabe o que Deus estava dizendo? Você errou, você transgrediu, você pecou, eu vim ao seu encontro, você não se manteve atrás da moita, não se escondeu no seu paliativo de folhas de figueira, você confessou, ainda que tentou colocar a culpa na Eva, eu sei quem é culpado, eu sei quem não é. Então o seguinte, eu não vou desistir de você. Eu vou te cobrir com um manto de graça e de justiça, porque eu tenho um plano para ti e para a tua geração futura de redenção eterna. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a promessa do broto do Evangelho, que restaurarei os homens de todo o seu pecado e transgressão, até nesta noite aqui neste culto maravilhoso. O Senhor disse: eu estou te vestindo, Adão. Vou vestir a Eva. Este é o meu ato de graça e de justiça. Eu estou declarando que eu não vou desistir de você. E o Senhor fez a promessa e disse para Satanás: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente ímpia e a semente piedosa da mulher. A semente da mulher te ferirá na cabeça, ainda que a semente ímpia, tua, Satanás, lhe ferira o calcanhar. E aconteceu isso. Jesus veio lá no Calvário e lá ele esmagou Satanás. Desmanchou os projetos, anulou o pecado, anulou a morte, anulou a injustiça, anulou a condenação, trouxe a vida, o perdão, a justiça, a graça, o amor, a salvação. É um ato de graça de Deus a favor do homem que caiu na transgressão do pecado. E este ato de graça está sendo verberado e reverberado aqui nesta noite por esta palavra. Se você entrou hoje aqui nesta noite ao quebrado, triste, abatido, não importa a condição que você está, o Senhor está te chamando, porque Ele tem um plano glorioso de graça para a sua vida. Aplaude forte ao Senhor. Glorifica a Ele. Esta é a mensagem do Evangelho. Que coisa tremenda. O Senhor fez túnicas e o vestiu. Vestiu a Eva. Aí ficaram ele ali agora dizendo: olha, o Senhor não nos matou não. O Senhor não nos detonou não. Mas o homem, como absorveu a síndrome do pecado, e agora ficou como um vírus, porque o pecado é uma doença, além de outros aspectos e de outros sentidos e significados e definições do pecado, ele é uma doença. E a Bíblia diz que por Adão entrou o pecado a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas o Senhor enviou Jesus. Do mesmo jeito que Deus chamou Adão lá, na sua iniquidade, no seu pecado, entre as folhagens do jardim, o Senhor continua chamando. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele declara: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então olha que coisa interessante. O chamado do Senhor não é para absorver uma religião. Não é para ter um processo de iniciação numa religião diferente. O chamado do Senhor é para nos aliviar do fardo do pecado. Vou repetir o versículo. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que significa dizer isso? Que o Senhor tira a culpa, o Senhor tira a condenação, o Senhor tira a enfermidade, o Senhor tira o mal,
O Senhor anula a morte e garante a vida eterna. O Senhor justifica, regenera, transforma, perdoa, abençoa, elege, predestina, escreve o nome na eternidade, prepara uma mansão no céu e vai voltar para buscar aquele que ele salvou e justificou, aquele que atendeu o chamado por fé. Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. Não tem nada mais especial na terra do que isso. É como a humanidade estivesse toda navegando no oceano e o navio que leva todos os homens afundasse, viesse à deriva. E o Senhor mandou Jesus como bote salva-vidas. Ele disse, quem quer escapar, vem a mim. Porque, irmãos, olha, as drogas matam o homem. O sexo desenfreado e profano e pecaminoso mata o homem. Os vícios matam o homem. A corrupção, a criminalidade, a mentira, o engano, o pecado mata. Porque em Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, enquanto que o pecado mata e destrói, Jesus vem para salvar. Lembra do ladrão que estava lá na cruz, o malfeitor? Um à direita, outro à esquerda, Jesus no meio. O da esquerda blasfemava, murmurava. E o da direita olhou e disse, você não reconhece que estamos aqui por nossos méritos? Porque nós pecamos. Estamos aqui justamente, esse homem não tem pecado nenhum. E ele olha para Jesus e pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus em agonia, se esforça, toma vigor, enche os pulmões de ar e fala vigorosamente, hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus livra da droga, da prostituição, da mentira, da corrupção. Por exemplo, nós estamos hoje vivendo no Brasil uma crise moral sem precedentes. A última instância de confiabilidade do cidadão brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a alta cúpula de justiça do nosso país, está corrompida e jogada na lama. Nós estamos na berlinda da moral, mas também da espiritualidade. O evangelho não é pregado mais como devia. A Bíblia não é mais a tônica dos nossos sermões. A maioria das igrejas são meio de arrecadação para enriquecer falsos pastores. Mas nesta noite eu venho declarar, Jesus salva o Brasil, se o Brasil se arrepender e buscar o Senhor pela justiça da sua salvação, derramado pelo seu sangue no Calvário. Jesus salva o Brasil, Jesus salva esta nação, porque Ele é capaz, Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, único e suficiente Salvador. Jesus pode salvar a nossa nação, sim. É só a nossa nação se arrepender dos pecados. Como ele mesmo declarou para Israel, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Tudo tem solução diante do Senhor. A sua família está em atrito, o Senhor resolve. Você tem um filho que o diabo está querendo tragar, o Senhor salva ele se você crê. O Senhor resolve tudo, Ele é maravilhoso. Vinde a mim todos que estáis cansados. Mas o Senhor, Ele não nos chama somente para nos aliviar. Ele também nos sacia. Ele tira o fardo do pecado. Ele tira a culpa. E Ele prepara um banquete. No capítulo 7 de João, do Evangelho de João, Ele estava lá no templo. E o povo tudo correndo naquele calor escaldante e caustigante de Israel. Templo quente, o povo lá, aquela multidão toda na festa, correndo para os bebedouros para tomar água. Ele brada no meio do templo, ele diz assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Que coisa maravilhosa. Sabe o que é que a gente vai dizer com isso? É que quando o Senhor chama quem tem sede, Ele não está falando da sede física. Ele está falando do anseio de felicidade, dos anseios da autorrealização,
daquele vazio na alma que só a espiritualidade em Cristo resolve. É aquela coisa que você já buscou solução e prazer e alegria e felicidade em todas as fontes, não encontrou. É aquela frustração e aquela decepção que você não olha mais nenhum lugar, você não tem mais nenhum lugar para você recorrer. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão do seu interior. E ele resolveu esse problema da mulher samaritana lá no capítulo 4 de João. Quando ele se encontra com aquela mulher no poço de Jacó. Ele pede de beber e ela recriminou ele porque ele era judeu e ela samaritana. Mas ele disse, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber. Tu pedirias e ele te daria água viva. Ela continua recriminando, dizendo, mas o senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, és tu maior do que Jacó. Ele disse, desta água, se você beber, você volta a ter sede, mas da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Sabe o que significa com isto, igreja do Senhor? É que quando tudo falha, quando tudo nos falta, quando os nossos anseios não são atendidos, o Senhor é a fonte eficaz e poderosa que pode solucionar o problema da nossa alma. Ele sara as frustrações, as decepções, os desencantos, as desilusões, as dores mais profundas da alma são saradas quando a gente se delicia em Cristo, a fonte das águas vivas. Talvez você entrou hoje aqui nesta noite sedento de algo. A sua alma desejosa de felicidade. Você aí com a sua alma triste e ferida. O Senhor está dizendo, vem e bebe. Ele nos chama para nos justificar. Ele nos chama para nos aliviar. E Ele nos chama para nos saciar. E por fim, Ele nos chama para uma aliança, para a gente se responsabilizar com Ele. Escuta isso aqui, ó. Um dos nossos erros maiores quando a gente abraça a fé em Cristo e abraça o Senhor, é que a gente se preocupa mais com o bônus, com a bênção. Senhor, arranja um marido para mim. O Senhor não é Santo Antônio, casamenteiro, não. Quem tem que arranjar é você. Senhor, arranja uma esposa para mim. Olha, o Senhor é lá Cupido. Quem tem que arranjar é você. Senhor, abre uma porta de emprego. Estou tão perturbado que eu durmo até 11, meio-dia. Eu levei 3 currículos, ninguém me chamou. E nem estudar eu quero mais. Não. Estuda, se capacita. Se prepara eficazmente para o mercado de trabalho. Coloca 150 currículos. O Senhor vai preparar um para ser chamado. Mas a gente quer que o Senhor resolva tudo assim, como se fosse um mágico. Mas existem alguns detalhes, porque o Senhor não é capaz. Há coisas que é para Ele fazer, mas são coisas que eu tenho que fazer. Então, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. O que é que você está fazendo? Qual é o seu esforço? Em que você está se dedicando? Você quer esta bênção minha, você está capacitado e preparado para administrar? Não, o Senhor não capacita, não. Ora, rapaz. Quem está entendendo? Trazendo para o sentido espiritual, o Evangelho é uma responsabilidade. É uma convocação. E essa convocação ela vai se desenvolvendo, e tanto o ônus como o bônus vai se desenvolvendo na medida que a gente se compromete. É uma aliança. Tanto é que ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é uma verdade. Mas ele diz, quem quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e me siga. Tem gente que quer ter o alívio do fardo, né? Quer que o Senhor resolva todos os seus problemas. Olha, a mão do Senhor entrou assim na minha casa, está uma bênção. A mão do Senhor entrou assim nas minhas finanças, está uma bênção. A mão do Senhor entrou assim na minha saúde, o Senhor me curou. Mas qual é o compromisso que você tem com Ele? Até que ponto você está aliançado? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, vai ter que desenvolver agora a sua vontade adaptada com a vontade dele. Vai ter que aliançar as vontades. Vai ter que buscar a vontade dele, se submeter ao querer dele. Vai ter que agora ter uma aliança, um pacto, um vínculo, um compromisso, uma responsabilidade. Não é somente assim, Senhor, eu quero. Não, pera lá.
Quem quer vir após mim, negue-se. Ou seja, você tem que deixar o seu ego, o seu eu, seu orgulho. Lembra do Naamã, que foi até cantado hoje aqui? Ele veio com uma concepção, ele disse, vou chegar lá, e aquele crente lá vai sair, vai colocar a mão em mim, vai fazer uma reza, ou uma oração, ele vai derramar azeite, vai invocar o nome do Deus dele, vai fazer aquele cerimonial, e nesse movimento todo eu vou ser curado. Não é como ele queria, não. O homem de Deus, sabendo que ele vinha lá com seus conceitos, com os seus eus, com o seu ego, com a sua arrogância, com a sua soberba. Aí ele disse, vai lá e mergulha 7 vezes. Que é isso? Arbana e Farpá são os rios de Damasco melhores do que esse rio sujo do Jordão. Ele ainda criticou o rio da nação que ele veio pedir socorro. Ele disse, eu estava nem aí. Disse, se quiser, mergulha. Aí tinha alguém lá, humilde, né? Com espírito humilde. Aí disse, olha, seria tanto mergulhar. O senhor já fez tantas coisas. O senhor é um general. Um homem que tem um cabedal. Um homem que tem uma bagagem. Tem um know-how fantástico. O senhor é a autoridade máxima depois do rei da nossa nação. Só dá uns 7 mergulhos, mergulha para ver. É mesmo, né? Foi lá e tibum primeiro. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mergulhos. No 7º mergulho, ele saiu sarado e a Bíblia diz que a pele dele era como uma criança, a pele de uma criança. Sabe o que eu quero dizer com isso para a gente concluir o raciocínio da mensagem? Não adianta você estar na Assembleia de Deus Canaã 10 anos, 20. Não adianta você ter vindo mais 30 anos da igreja tal, ou sei lá o quê. Não adianta você dizimar fielmente, não adianta você ofertar bem muito. Se você não está indo no centro da vontade do Senhor. Se você não entendeu que o Evangelho é uma proposta de benefício, mas também de aliança, de comprometimento. Tem que se santificar, tem que consagrar, tem que orar, tem que buscar o Senhor, tem que pagar o preço. Até porque você foi que foi o culpado. Você foi que transgrediu. A graça dele já te alcançou. Mas não tem graça sem aliança. É como num casamento. Só o marido atende às expectativas da esposa e ela relaxada, ou vice-versa. Só a esposa que cuida do marido maravilhosamente e ele um largado. Casamento é aliança, é compromisso. Tem uma via de mão dupla. O Senhor morreu na cruz, mas ele exige que esta cruz seja responsabilidade nossa para a santidade, para estar com ele.